Olá, tudo bem? Esse é mais um conteúdo do Legos, o Laboratório de Engenharia e Gestão em Saúde. Esse é o nosso novo projeto, o Legos Ensina. E na videoaula de hoje nós vamos apresentar o Zotero, que é um gerenciador de referências. Bem, falar um pouco do instrutor que vos fala. Eu sou Gustavo Oliveira Pinto, sou pesquisador do laboratório do Legos, mestrando em Engenharia Civil na área de Gestão e Produção, na UF. Sou engenheiro civil, graduado pela UERJ. Estou finalizando a segunda graduação, dessa vez em Engenharia de Produção, também na UERJ, e sou pós-graduado em Gestão de Projetos, também na UERJ. Aqui embaixo estão o link do meu currículo Lattes e também o meu e-mail de contato. Nossa conversa de hoje vai ser estruturada dessa forma. Então, inicialmente, vou falar sobre o Zotero, as principais características e aplicações do software, como que se executa a instalação do programa e a instalação dos plugins para o Chrome, para o Word. No final, nós vamos apresentar um exemplo prático e as referências utilizadas na apresentação. Falando um pouco mais sobre o Zotero. Então, o Zotero é um gerenciador de referências que armazena e permite a citação de referências bibliográficas em textos. Ele tem integração com os principais navegadores, por exemplo, o Chrome, o Firefox e o Safari, e também integração com os principais editores de texto, o Word e o Google Docs, por exemplo. Ele gera automaticamente a lista de referências bibliográficas utilizadas ao longo do texto. E ele facilita a mudança entre diferentes padrões de citações e referências bibliográficas. Por exemplo, a aba, Chicago, Vancouver, a ABNT. Ele tem dentro do seu banco de dados essa infinidade de padrões diferentes que você consegue alterar. E eu vou falar um pouco da minha experiência, de como eu conheci o Zotero. Eu estava escrevendo um artigo, junto com a orientação e com a autoria da professora Thais Spiegel, a coordenadora do laboratório. E, para quem não sabe, cada revista, cada periódico, eles seguem um determinado padrão de referências. Então, como citado aqui, você tem um padrão da ABNT, Chicago, Vancouver, entre outros. Eu havia selecionado uma revista que tinha um determinado padrão. E todas as minhas citações feitas ao longo do documento, eu fiz manualmente, inserindo, né, as citações, e a lista de referências eu gerei manualmente também. Então, fui inserindo todas as listas de referências. Nós submetemos esse artigo para a primeira revista, e ele foi negado. E, enfim, depois eu acabei descobrindo que era um processo muito comum. Algumas recomendações, melhoramos o documento, mandei para uma segunda revista. Essa segunda revista tem um outro padrão de referências. Então, o que eu tive que fazer? Todo o padrão de citações eu tive que alterar, de novo, manualmente, e toda a lista de referências editar uma a uma. Mandamos para essa segunda revista e ele foi negado de novo. Chegamos na terceira revista, que, adivinha, tinha um outro padrão de referências. Falei, cara, tá dando muito trabalho isso. Vou procurar alguma coisa que me automatize ou que me deixe, que facilite esse processo. E aí foi quando eu conheci o Zotero. Eu consegui inserir todas as minhas referências no meu texto através do Zotero, e dessa forma a lista de referências também, gerada automaticamente através do Zotero, submetemos para a terceira revista. E mais uma vez o artigo foi negado. Escolhemos a quarta revista, e dessa vez a revista tinha um outro padrão de citações e referências. Com 2 cliques eu consegui alterar esse padrão de citações e a lista toda de referências. Desde então, todos os meus textos acadêmicos eu venho utilizando o Zotero como ferramenta auxiliar nesse processo de gerenciamento de referências. Agora eu vou falar um pouco da instalação do programa. Então, só jogar aqui no Google Zotero. Já esse primeiro link aparece o site principal, né? E aí tem algumas informações, já aparece a cara do Zotero aqui do lado, como ele é. E ao final aparece, você pode clicar aqui no download que ele abre uma nova página. E aí ele já aparece o Zotero 5.0, que é a versão mais atual, para o Windows. Mas ele também utiliza outros sistemas operacionais, como o Linux e o Mac. Em relação ao plugin do Google Chrome, então, eu utilizo como navegador principal o navegador do Google.
Então, já nessa mesma página de download, você tem o Zotero Connector aqui, só que ele também tem esses plugins para outros navegadores, por exemplo, o Firefox e o Safari. Então, aqui você consegue instalar, não vou me ater nesses detalhes, mas, enfim, o processo de instalação normal de um software, o software é gratuito. Então, instala, super simples, tem muitas dificuldades. Agora eu vou falar sobre o plugin do Word. Ainda nessa aba de downloads, aqui ao final, ele tem diversos plugins. Ele tem um plugin para o Word, para o Google Docs. Aqui, ó, o Zotero Word aqui, ó. E ele também tem para outros editores de texto. Tem para o LaTeX e para outros vários aqui. Eu utilizo o Word como meu editor de texto principal, então a recomendação é instalar esse plugin aqui, e aí o processo normal de instalação, tem muitas dificuldades. E agora vou apresentar um exemplo prático de como adicionar as referências no Zotero. Nesse exemplo aqui eu vou trazer 3 formas de adicionar as referências, através do Google Acadêmico, o Google Livros e a própria página de uma revista acadêmica, um periódico. Como seria essa citação no Word, como gerar essas referências bibliográficas, e nós vamos testar aqui a alteração entre padrões de citações e referências. Vou mostrar inicialmente aqui como que é a interface do aplicativo, do software, né? Então, você tem a opção de salvar em pastas, aqui, e em cada pasta dela, isso para te facilitar por organização, cada pasta dessa, você consegue organizar as suas referências. Eu vou criar aqui uma pasta, Aula Zotero, vocês. Então, criei aqui uma pasta Aula Zotero, ela está vazia. Eu já havia preparado, nós do laboratório estamos escrevendo um texto sobre Lean Healthcare, e eu já havia preparado aqui um texto que seria uma parte introdutória de um artigo sobre Lean. Então, algumas informações bem básicas sobre o sistema Toyota de produção, sobre os desperdícios e sobre o que é valor. Esses trechos eu retirei de leituras de livros e artigos. E agora eu vou inserir essas referências, essas citações aqui. Então, aqui no Word, eu estou com o meu controle de alterações ativo, de modo que cada alteração que eu vá fazer aqui, vocês consigam enxergar. Esse primeiro trecho aqui, eu tirei do livro do Sistema de Produção, do Taixion. Então, o que eu vou fazer? Vou jogar aqui Google Livros. Google Livros. E aqui no Google Livros, eu vou procurar Sistema de Produção Toyota. Taixion. Então, já aparece aqui o livro dele. Como eu mostrei inicialmente, lá atrás, a gente tem como inserir o plugin no Chrome e em outros navegadores. Aqui, nesse canto, é o meu plugin instalado. Então, a partir do momento que eu cheguei numa página da internet, ele tenha informações, os metadados, que seja passível de inserir essas informações como referência, no caso aqui um livro, através do Google Livros, ele gera aqui um íconezinho. Então, eu vou salvar no Zotero, salvando em Aula Zotero, ok? Então, eu vou salvar esse livro, essa referência desse livro, na minha pasta do Zotero. Então, se eu abrir aqui a minha pasta Aula Zotero, que eu acabei de criar, aqui. Então, qual é o tipo do item? Livro. Tem um título, o autor, o resumo, e tem mais outras informações. Eventualmente, alguma dessas informações, desses metadados, podem não estar completos. Por exemplo, aqui não tem o lugar, não tem o número de edição, enfim, cada padrão de citação tem suas peculiaridades. Então, por exemplo, na ABNT, eu precisaria ter essa informação aqui do lugar preenchida. Então, eu vou voltar aqui.
Agora eu vou voltar e vou inserir essa informação no Word. Então, como eu falei inicialmente, eu instalei o meu plugin no Word, no meu editor de texto. Então, ele já aparece aqui na minha barra de ferramentas, Zotero, e eu tenho a opção de adicionar e editar citação e adicionar e editar bibliografia e as configurações. Vou clicar aqui em primeiro em configurações. Eu tenho alguns estilos de citação. Então, por exemplo, eu tenho a ABNT, eu tenho o estilo APA, o estilo Chicago, e além desses, eu consigo clicar aqui, ó, em gerenciar estilos, e além dos que eu já tenho, eu posso obter estilos adicionais. E aqui eu tenho uma infinidade de estilos que eu posso adicionar. No momento, eu vou utilizar o padrão ABNT. Então, aqui a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, ele já configurou as minhas citações para o padrão ABNT. Então, qualquer citação que eu vá fazer no meu documento, ele vai seguir o padrão da ABNT. Então, eu acabei de inserir a informação do Taishi Ono aqui do livro, né, o Sistema Toyota de Produção. Então, eu vou inserir agora o meu padrão, a minha referência, através do padrão que eu já solicitei, que eu já configurei. Então, vou adicionar aqui, Sistema Toyota de Produção. Então, tá aqui, ó, Sistema Toyota de Produção, Além da Produção, livro do ONU, de 1997, a editora Bookman. E agora eu tenho um outro trecho, que é do livro do OMAC, sobre Lean Thinking. Então, eu vou entrar aqui, dessa vez, no Google Acadêmico. Google Acadêmico. E aí vou procurar, vou acessar a página, e agora eu vou procurar aqui, mentalidade enxuta nas empresas, o OMAC. Esse é uma parte do nome do livro. Aqui, ó, o livro. Ó. A mentalidade enxuta nas empresas elimina o desperdício e riqueza. Quando eu estou nessa página, aqui no plugin do Chrome, ele já identificou que eu tenho referências nessa página e que eu posso adicioná-las ao meu Zotero. Então, eu vou adicionar esse primeiro aqui, ó, que é o livro do OMAC, A Mentalidade enxuta nas Empresas elimina o desperdício e cria riqueza. Eu clico aqui, todos os resultados que estão apresentados nessa página, eles me aparecem para eu poder adicionar o Zotero. Eu vou selecionar o primeiro, que é o livro, vou dar OK. Ele já automaticamente indicou aquela parte que eu criei, a aula Zotero, e acabou de criar aqui uma referência. Então, vou olhar aqui, ó, A Mentalidade enxuta nas Empresas, o livro, o editor, o ano, enfim, todas as informações, os metadados aqui. Da mesma forma como o exemplo anterior, nesse caso, alguns metadados não apareceram. Então, eventualmente, eles precisam ao olhar a ficha catalográfica do livro, é possível fazer algum tipo de edição. Isso aqui é possível de edição. Então, vamos botar aqui o volume, o número da edição, o lugar onde foi impresso, enfim, essas informações são passíveis de edição. Uma informação importante, no Google Acadêmico, quando você faz uma pesquisa, onde tem essas aspas aqui, se você clicar, são os padrões de referências, que ele já dá alguns aqui, ó. Então, ele dá o APA, o NBR e o MLA, tá? Esse é da ABNT NBR 6023, é o que nós vamos utilizar nesse exemplo aqui, ok? Então, eu já inseri, agora eu vou inserir aqui, adicionar a citação, então, o livro do OMAC, A Mentalidade enxuta nas Empresas, inserir aqui também. E agora, aqui no último trecho, é um trecho de um artigo, de uma revista. Então, eu vou voltar aqui na página inicial do Google, e vou pesquisar Lean Healthcare Review, Classification, and esse texto aqui.
inicialmente eu já havia consultado esse documento e agora eu estou inserindo. Então, esse artigo publicado nesse periódico aqui, nesse journal, aqui o nome dos autores. E aí, da mesma forma, vocês podem perceber aqui no canto direito, superior direito, ele já me dá a opção, o próprio Chrome, de salvar as informações contidas nessa página, os metadados contidos nessas referências, na minha página do Zotero, na minha pasta do Zotero. Então, eu vou clicar aqui, ele automaticamente vai salvar, então a gente vai vir aqui, e ó, então, qual é o tipo desse arquivo? Ele é um artigo de periódico, tem aqui o título, o nome dos autores, Costa e Filho, o resumo, o título da publicação, na verdade o nome do journal, o volume, a edição, as páginas, quando ele foi publicado, o DOI, enfim, tem todas essas informações, o link da página, tem todas essas informações, quando ele foi acessado, todas essas informações diretas salvas aqui no meu Zotero. E agora eu vou inserir essa citação lá no meu documento no Word. Então, vou digitar aqui, o nome dos autores é Costa e Filho, já aparece aqui. Pronto. Então, agora eu acabei de inserir todas as minhas citações ao longo do meu documento. O que eu vou fazer agora é gerar minha lista de referências. Então, de uma maneira muito simples, vou adicionar ou editar a bibliografia e, como um passe de mágica, a lista de referências foi criada. Então, todos os documentos que foram citados estão aqui relacionados na lista de referências. Agora, se eventualmente eu quiser alterar meu padrão de citações, então, venho aqui em Documento Referências. Não quero mais a ABNT, agora eu quero estilo APA. Aqui, dou um OK. Deixa eu botar aqui do lado. Acho que aqui talvez. Então, esse padrão que tem aqui era o padrão da ABNT, e agora ele vai editar para o padrão APA. Então, ele já alterou aqui e já alterou aqui em cima também. Então, se eu quiser fazer alguma outra edição, selecionar algum outro padrão de citação, só clicar aqui, e ele automaticamente edita as minhas citações e a minha lista de referências. Então, esse é o grande ganho que você tem, da automatização dessa geração da lista de referências. Então, eu tenho aqui minha pasta, eu consigo organizar isso da maneira como eu quiser, essas pastas. Então, aqui nós finalizamos esse exemplo prático. Eu espero que vocês tenham conseguido enxergar os benefícios entregues pela ferramenta. A questão da automatização da geração da lista de referências, isso é uma mão na roda, porque, assim, além desse processo de construção do documento, que envolve pesquisa, definição de metodologia, consulta, leitura, enfim, discussões, aplicações de questionários, dependendo, esse processo já é um processo muito longo. Então, assim, ao final disso tudo, você tem o teu documento pronto e você ainda tem que empreender um esforço enorme para formatar o seu documento. Então, assim, ferramentas que te auxiliem nesse processo, enfim, tem um grande benefício. E aqui, por final, estamos falando de uma aula de gerenciador de referências, não poderia deixar de citar as referências utilizadas aqui no documento, nessa apresentação. E aqui, por fim, eu deixo aqui os nossos contatos do Legos. Então, tem o nosso site, o e-mail, o Instagram, as nossas redes sociais, né, o Instagram e o LinkedIn. Então, é isso, pessoal. Obrigado pela atenção. Espero que esse conteúdo tenha sido proveitoso de alguma forma. Como eu falei lá no início, tem os meus contatos e tem os contatos aqui do Legos. Enfim, em caso de dúvidas, que certeza que vão surgir. Eu já estou utilizando a ferramenta há mais ou menos um ano e volta e meia sempre tem uma novidade, algo novo que eu vou descobrindo, ou alguma dificuldade que eu encontro e eu troco informações com colegas, e assim a gente vai construindo o nosso bloquinho do conhecimento. Então, assim, estou disponível, o laboratório também. É isso. Muito obrigado.